poderia ter sido o sinal da escola, mas não é. Mas esse sininho tá aqui para nos avisar que a gente tem aula nova hoje. E o assunto de hoje vai ser Estados Nacionais Modernos. Talvez o título da nossa matéria de hoje tenha te assustado um pouquinho, né? Mas eu tô aqui para descomplicar essa história para você. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que cada uma dessas palavrinhas significam para a gente se situar nessa história. Porque até então, talvez você esteja um pouco assustado. Estados. Estados, de uma maneira bem simples, para que você tenha bastante facilidade de entender, nada mais é do que países. Nacionais é quando esses estados ou esses países se tornam nações. Mas professora, o que são nações? Os historiadores costumam dizer que um país, um estado, se torna uma nação quando ele cumpre alguns quesitos, digamos assim. Alguns desses quesitos são que aquele território tenha uma língua ou um idioma em comum. Por exemplo, no caso brasileiro, a nossa língua é o português brasileiro. Outro quesito é que esse território ele tenha mais ou menos alguns costumes em comum, como por exemplo, o gosto pelo futebol. Eu sei que nem todo brasileiro gosta de futebol, mas boa parte da população brasileira gosta. Então quer dizer que é um costume, que é uma cultura, uma tradição que nós temos em comum, que boa parte da população brasileira tem em comum. Outro quesito é que esse estado, que esse país tenha uma fronteira bem delimitada, que tenha, por exemplo, regras próprias, que tenha suas próprias leis, que tenha uma moeda, no caso brasileiro é o real, no caso dos Estados Unidos é o real? Não, no caso dos Estados Unidos é o dólar e assim por diante. Por isso, estados quer dizer países, em outras palavras, nacionais, quando esses países se transformam em nações, porque cumprem alguns quesitos, e modernos, porque nós estamos falando da Idade Moderna. Mas professora, se esses estados agora eles se transformam em estados nacionais modernos, o que eles eram antes? Antes desses estados, desses países se transformarem em estados nacionais modernos, nós tínhamos um sistema vigente na Europa chamado de feudalismo. Nesse sistema político, econômico e social, que era o chamado feudalismo, nós tínhamos uma divisão da sociedade muito clara e objetiva. Quase nunca havia mobilidade social, era praticamente impossível você mudar a sua classe social, o seu nível social durante todo o período do feudalismo. Clero, nobreza e trabalhadores. Eram essas as classes sociais, os grupos sociais que compunham o feudalismo. Um bispo chamado Adalberon de Laon, ele vai trazer uma outra denominação para essa divisão social aqui. Ele vai dizer que o clero eram os que oravam, nobreza, os que lutavam, e trabalhadores, os que trabalhavam. Algumas características que nós vamos ter nesse período. A economia era basicamente agrária, ou seja, a maior parte das pessoas morava e vivia do campo, sobrevivia do campo. Plantavam os seus alimentos, colhiam os seus alimentos, domesticavam os seus animais, enfim, era no campo que as pessoas tiravam a sua sobrevivência diária. Outra característica, as cidades surgem ligadas às feiras. Eu acabei de dizer que boa parte da população europeia no período do feudalismo vivia no campo. Então como é que as cidades vão surgir? Elas vão surgir por um motivo bem complexo. Aqui parece simples, ligadas às feiras. Mas de onde que vêm as feiras? Se nós temos feiras, é porque nós temos produtos para vender nessas feiras. De onde que vinham esses produtos? Esses produtos vendidos nessas feirinhas nas cidades, eles basicamente vinham do Oriente. Você vai lembrar de um período da história chamado Cruzadas. Esse conflito fez com que católicos saíssem do continente europeu e fossem até o continente asiático, lá na Terra Santa, onde Jesus Cristo teria passado boa parte de sua vida.
e teria sido morto e crucificado ali também. Então esses europeus saem da Europa, vão para o continente asiático, para a Terra Santa, para reconquistar a Terra Santa. Se eles vão lá para reconquistar a Terra Santa, é porque alguém tinha conquistado ela. Em outras palavras, as cruzadas elas foram guerras santas entre cristãos e muçulmanos. Os cristãos achavam que a Terra Santa deveria ser posse deles, já que Jesus Cristo teria vivido boa parte de sua vida lá e Jesus Cristo é um mártir para a Igreja Católica. Os muçulmanos diziam que aquela terra também era santa para sua religião e que aquela terra estava dentro do seu continente. Por isso, os muçulmanos queriam a posse daquele lugar. Vários anos de luta foram se passando. Alguns historiadores vão dizer que nós tivemos 8, 9, 10 cruzadas, ou seja, 10 expedições de grupos guerreiros, grupos de nobres ou de pessoas comuns da sociedade europeia que vão para Jerusalém para tentar tomar posse da Terra Santa que estava nas mãos dos muçulmanos. Só que quando eles vão fazendo esse trajeto de um continente para o outro, que num primeiro momento o objetivo era só religioso, no segundo momento esse objetivo passa a ser também econômico. E aí, esses guerreiros, eles vão começar a ver produtos no Oriente que até então na Europa não existia. Por exemplo, as especiarias, as famosas especiarias. Essas especiarias eram, por exemplo, cravo, canela, pimenta do reino, noz moscada, entre outros temperinhos. Quando esses guerreiros traziam essas especiarias para o continente europeu, as pessoas ficavam maravilhadas porque nunca tinham visto aquilo. Então começam a vender esses produtos em pequenas feiras nas cidades. Começam a montar barraquinhas e vender as suas especiarias ali. Sabe feira do produtor? Mais ou menos a mesma coisa. Num primeiro momento, o comerciante montava sua feirinha ali. Daqui a pouco, ele começava a perceber que o movimento começou a ficar legal, ele começou a ter um monte de clientes, os clientes estão comprando seus produtos, e enquanto os clientes compram os seus produtos, ele está começando a ter muito mais dinheiro, a gente já está vendo que moedas estão circulando a todo vapor por aqui, os comerciantes começam a ficar cada vez mais ricos, e o comerciante pensa, poxa, por que eu vou morar no campo e trazer minha feira para a cidade? Eu vou morar na cidade e deixar minha feira na cidade. Por que não construir minha casa bem pertinho da feira? Uma boa ideia que os burgueses ou os comerciantes vão começar a fazer. E aí, em torno dessas feirinhas, nós vamos ver o surgimento de aglomerações de pessoas, que nós também podemos chamar de cidades. Ao mesmo tempo que as cidades estão se formando por conta do poder desses burgueses, a gente também pode perceber que esses burgueses eles passam a ficar muito ricos. Muitas vezes, esses burgueses passam a ser tão ou mais ricos do que os antigos senhores feudais. Uma outra característica desse período do feudalismo era o poder descentralizado. Nossa, professora, o que é isso? Calma, vou descomplicar. Aqui nós temos uma linha do tempo. Idade Média, todos lembram, inicia no século V, termina no século XV. E depois, Idade Moderna, inicia no século XV e é o que nós estamos estudando, vamos começar a estudar a partir de agora. Ao longo de toda a Idade Média, esse poder político, basicamente, ele estava disseminado entre várias pessoas. Cada um desses bonequinhos palitinhos aqui, que até parece uma obra renascentista, não parece? Não, não parece. Cada um deles vai representar um senhor feudal. Lembra que o senhor feudal é o dono daquela propriedade de terra lá no campo, que vai ter o feudo, que vai ter o moinho, que vai comandar os suzeranos e vassalos, que vai ter os servos que vão trabalhar para ele. Esses senhores feudais, eles vão ter o poder nas suas mãos. Cada senhor feudal vai ter o poder dentro do seu feudo. Isso queria dizer que esse senhor feudal aqui, ele podia implementar suas próprias leis, suas próprias regras, seus próprios impostos, moedas, unidade de peso, de medida, entre tantas outras regras
dentro do seu feudo. Esse aqui poderia ter as suas próprias leis, as suas próprias regras, a sua própria moeda, a sua própria unidade de peso e medida, entre outras regras. Esse aqui poderia ter suas próprias leis, suas próprias regras, unidade de peso e medida, moeda, entre outras coisas. E esse último aqui poderia ter suas próprias leis, suas próprias moedas, seus próprios impostos, sua própria unidade de peso e medida, entre outras regras. Mesmo que todos esses senhores feudais estivessem dentro do território francês, estivessem dentro da França, cada um deles poderia ter suas próprias leis e suas próprias regras. Só que isso vai começar a descontentar esses burgueses que estão fazendo essas feiras e vendendo seus produtos não só nas feiras nas cidades, mas eles também passam no campo para vender, especialmente nesses feudos aqui. Aí você chega no primeiro feudo e a regra desse feudo é que a unidade de peso é gramas. Nesse aqui, a unidade de peso é quilogramas. Nesse aqui, a unidade de medida é metros. Nesse aqui, a unidade de medida são centímetros. E assim por diante. O comerciante que vai parando nesses feudos aqui e vai observando todas essas mudanças de regra, sendo que muitas vezes cada feudo tinha uma moeda diferente, uma maneira diferente de trocar esses produtos. Alguns utilizavam moedas, outros ainda não utilizavam a troca de produtos, outros utilizavam moedas próprias do seu feudo. Então, quando o comerciante começa a passar de feudo em feudo para vender esses produtos, o comerciante fica confuso. Poxa, primeiro é quilo, daqui a pouco é grama, daqui a pouco é centímetro, daqui a pouco é metro, daqui a pouco é moeda, daqui a pouco não, é só trocar produto. Meu Deus, eu tô confusa. Esse comerciante vai ficar muito confuso e ele vai começar a pedir para que medidas políticas aconteçam na Europa para unificar tudo isso e não ser cada feudo uma regra, uma lei diferente um do outro. Só que para que esses comerciantes tivessem a unificação dessas leis e regras, eles precisavam da figurinha do rei para fazer isso. Eles precisavam de uma figura central política para unir todas essas leis e regras. Vocês estão vendo aqui que durante a Idade Média o nosso rei está bem pequenininho, com uma coroa bem pequenininha, e se você observar muito detalhadamente a minha obra renascentista, você vai ver que esse rei ele não está muito feliz. Ele não está muito feliz porque no período da Idade Média, geralmente os reis eles se comparavam à cereja do bolo. Sabe o bolo aquele de aniversário que tem uma cereja bem vermelha em cima? Aquela cereja do bolo quase ninguém gosta. Aquela cereja do bolo quase nunca tem uma finalidade. Muitas vezes ela vai pro lixo, porque afinal de contas, na minha opinião, a cereja ela tem gosto de remédio. Não gosto da cereja, a cereja tá ali só para decorar aquele bolo, não tem serventia nenhuma, então eu deixo a cereja ali de ladinho, deixa ela ali do lado. Não vamos utilizar muito ela, porque afinal de contas ninguém gosta. Ela tem um gosto de remédio ali, uma coisa meio estranha. Ninguém vai querer a cereja. O rei, ele mais ou menos era como a cereja do bolo. A cereja enfeita o bolo. O rei enfeitava o cenário político da Idade Média, porque na verdade ele não tinha poder nas suas mãos, porque o poder ele estava em cada senhor feudal. Esse aqui é o chamado poder descentralizado. O poder está disperso nas mãos de várias pessoas que eram os senhores feudais. Então, para que esses estados nacionais modernos se transformassem literalmente em estados nacionais modernos, eles precisavam mudar esse panorama e concentrar o poder todo na mão do rei. E essa concentração de poder na mão do rei, ela vai passar por um processo muito longo. Não é que o rei vai dormir com o poder descentralizado e no outro dia acorda muito esplendoroso com o poder todo nas suas mãos. Não, esse processo vai ser um processo de muitos anos dentro desses países. De pouquinho em pouquinho, o rei que aqui ao longo de boa parte da Idade Média ele estava triste e bem pequenininho, que ele se comparava à cerejinha do bolo porque ele só estava ali para enfeitar a Idade Média e não necessariamente ter papel ativo nela, ele vai começar a ter poder. Eu já expliquei para vocês que os burgueses que estão ligados às feiras, eles vão começar a pedir para que esse rei unifique essas
normas que cada feudo tinha para facilitar o comércio desses burgueses. Então aqui nós já estamos dando uma importância para o rei. Vamos colocar aqui, ó, um fator positivo para o rei. Segundo fator positivo para a concentração do poder nas mãos do rei. Esses senhores feudais, eles vão passar por um momento de crise depois da peste negra. A peste negra vai acontecer lá no século XIV e vai ser aquela peste, aquela doença que matou 2/3 da população europeia. Evidentemente, dentro desses 2/3 da população europeia que morreu, nós tínhamos muitos trabalhadores e muitas pessoas que moravam dentro desses feudos, que trabalhavam dentro desses feudos. Então, quando a peste negra termina, muitos desses trabalhadores que eram a mão de obra dos feudos passam a não existir mais, porque eles faleceram. E aí aqueles trabalhadores que sobreviveram à doença, eles vão ser muito mais explorados para suprir o trabalho daquelas pessoas que acabaram falecendo por conta da doença. Esses trabalhadores que vão ser cada vez mais explorados pelos seus senhores, eles vão começar a se organizar para se rebelar contra os seus senhores, para pedir a liberdade dos seus senhores. Então, esse senhor feudal pede ajuda do rei para acalmar os ânimos desses trabalhadores. Esse foi o segundo fator positivo em favor do rei. O terceiro fator positivo vai ser as cruzadas. As cruzadas vão fazer com que os reis eles se sintam num papel de importância de organização desses exércitos ou desses grupos de pessoas, porque muitas vezes nem eram soldados que iam para as cruzadas, eram pessoas comuns da sociedade, por exemplo. A Igreja Católica vai dizer, durante as cruzadas, que os reis eles têm a responsabilidade de organizar essas pessoas para irem lutar na Terra Santa. Então aqui nós temos mais um fator positivo para o rei, porque ele está ganhando importância dentro dessa sociedade. Perceba que ele está deixando de ser somente uma cerejinha que enfeita o bolo. Ele está começando a ter cada vez mais importância aqui. Então, quando o rei começa a ganhar toda essa importância, ele começa a centralizar esse poder nas suas mãos. E a partir daí, esse rei que até então estava triste, cabisbaixo, sem muito poder ao longo de toda a Idade Média, ele vai começar a ficar feliz. Aqui, ó. Bem feliz, com uma coroa super brilhante na sua cabeça e cheia de poder. Muitas vezes esses reis eles vão contratar pessoas que eram antes trabalhadores dos feudos para ajudar na administração pública. Um exemplo disso é quando esses reis contratavam alguns daqueles antigos nobres que faziam parte da nobreza feudal para ajudar na administração pública, fiscalizando regras, fiscalizando normas. Então perceba que a partir de agora não é cada senhor feudal que dita suas próprias regras, mas é um rei com a coroinha na sua cabeça, que não é mais só uma cerejinha do bolo, que está ditando essas regras e muito mais do que isso, está contratando pessoas para que essas pessoas fiscalizem se está tudo certo. Que quando a gente fiscaliza, a gente tem mais eficiência. Os reis perceberam isso naquele período e eles passaram a contratar esses burocratas, como eles chamavam, para fiscalizar se as leis que eles tinham ditado estavam realmente sendo aplicadas nesses lugares. Por isso, pessoal, uma coisa muito importante passa a acontecer a partir de agora. Esse poder que antes estava dissolvido na mão de vários senhores feudais, agora ele está concentrado nas mãos de uma única figura, o rei. E aí, a partir de agora, nós temos a formação desses estados nacionais modernos, porque eles vão ser países com fronteiras bem definidas, nacionais porque são nações, vão ser nações porque o rei vai dizer que a língua, o idioma oficial da França é o francês. O rei vai dizer que a partir de agora todo o comércio deve ser praticado através de moedas. O rei vai dizer que a partir de agora todas as leis devem ser ditadas pelo próprio governo e não mais por um senhor feudal. E quem descumprir as leis vai sofrer com as consequências. E modernos, porque agora os historiadores vão olhar para esse período da história depois e vão dizer:
Nossa, aqui nós temos uma mudança na sociedade. Vamos chamar esse período de Idade Moderna. Por isso que esses estados que tinham um rei com o poder concentrado nas suas mãos vão ser chamados de estados nacionais modernos. Quando os reis passam a ter esse poder todo concentrado nas suas mãos, a gente vai ver um grupo de intelectuais surgindo e escrevendo sobre essa forma de governar, que nós chamamos de absolutismo, porque o poder é absoluto na mão de uma única pessoa, que aqui, nesse período da Idade Moderna, é o rei. Aqui eu elenquei alguns dos principais pensadores desse período que falam sobre esse absolutismo. Primeiro nessa lista nós temos o Dante Alighieri. O Dante vai dizer que somente um soberano poderia governar e que esse soberano ele deveria ter autonomia nesse governo, ou seja, que ele poderia mandar naquela sociedade, naquele Estado nacional moderno, sem a interferência da igreja. Lembram da pirâmide que a gente fez ali do clero, nobreza e trabalhadores? O clero era o topo da sociedade feudal e da sociedade da Idade Média também, porque o clero ele aglutinava nas suas mãos uma diversa gama de funções. Uma dessas funções era exatamente auxiliar no governo desses reis, ou basicamente governar. Além disso, o Dante Alighieri vai dizer que o homem, ou seja, o rei, ele deveria governar orientado por Deus e não tendo a influência do clero, que eram pessoas que faziam parte da Igreja Católica. Mas o rei ele teria uma influência direta de Deus, direta do divino, sem precisar desses intermediários, que seria o clero. O próximo pensador da lista é o Nicolau Maquiavel. É melhor ser mais amado que temido ou mais temido que amado? Idealmente, é preciso ser temido e amado, mas é difícil reunir os dois sentimentos. Se um dos dois precisa ser sacrificado, é mais seguro ser temido do que amado. Geralmente, os homens são ingratos, desonestos, covardes e gananciosos. Enquanto são ajudados, obedecerão às ordens. Oferecerão a você seu sangue, seus bens, suas vidas e seus filhos, quando parece que você não tem necessidade de aceitá-los. Mas quando você tenta cobrar, frequentemente voltam atrás. Se um príncipe apoiou-se apenas na boa-fé de outros, estará arruinado. Os homens têm menos medo de ofender um príncipe que amam que um príncipe que temem. Sentem-se livres para romper as obrigações que devem por amor, sempre que lhes seja útil fazê-lo. Mas farão seu dever se temem, pois a ameaça de castigo nunca deixa de fazê-los submeter-se. Esse livro, chamado O Príncipe, foi escrito por esse pensador Nicolau Maquiavel. E o Maquiavel vai dizer que entre ser amado e ser temido, os reis deveriam escolher ser temidos, porque para o Nicolau Maquiavel, os seres humanos eles eram muito gananciosos e falsos, ou seja, em um momento de prosperidade, os seres humanos poderiam oferecer tudo ao rei, toda a fidelidade ao rei, mas no momento que o rei não precisasse dela. Agora, no momento de crise, para o Nicolau Maquiavel, muito provavelmente esses servos do rei, eles dariam as costas ao rei por causa da ganância, por causa do egoísmo. O trecho que eu li desse livro, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, está na página 81. O Maquiavel, ele defendia a unificação dos territórios. Ou seja, em outras palavras, ele não queria que o território do seu país fosse dividido entre vários feudos, mas que o território dos países ele fosse unificado na figura de uma pessoa só, que era o rei. Basicamente, esse era o pensamento do Maquiavel. O nosso próximo teórico vai ser o Thomas Hobbes.
E no pensamento dele, os seres humanos eram extremamente egoístas e faziam de tudo para satisfazer os próprios desejos e as próprias vontades. Por isso, era muito arriscado que os reis confiassem nas pessoas que compunham o seu governo. Segundo Hobbes, os seres humanos só se importam nos seus próprios interesses. Por isso, ele pensava que se a sociedade não fosse unificada na figura de um único rei, essa sociedade ela seria exterminada por ela mesma por conta do seu egoísmo. Essas principais ideias do Thomas Hobbes estão num livro de autoria dele mesmo chamado Leviatã. O próximo pensador é o Jacques Bossuet. Ele era um bispo da Igreja Católica e escreveu o livro de nome A Política Retirada das Próprias Palavras da Escritura Sagrada. Sim, um nome gigante para um livro, né? Nesse livro, ele dizia que o poder do governante era escolhido por Deus. Por isso, não adiantava uma participação popular na política, porque só quem tinha o poder de escolher o governante era Deus. E se era Deus que escolhia o governante, por sua vez, só deveria prestar contas a Deus e não à população, já que a população não tinha o escolhido, mas sim Deus. Além disso, uma característica importante que ele traz nos seus escritos é que ninguém poderia questionar o poder do rei, porque questionar o rei seria a mesma coisa que questionar o poder de Deus. Nesse período, a sociedade moderna está saindo de todo aquele longo trajeto da Idade Média em que as pessoas elas eram muito devotas da Igreja Católica e de Deus. Ou seja, naquele período as pessoas basicamente explicavam quase tudo através dos olhos religiosos. Quando o Bossuet diz que as pessoas não podem questionar o poder do rei, porque seria ao mesmo tempo questionar o poder de Deus, é muito pesado para a população. Por isso que a gente vai ver vários reis tomando atitudes um pouco extremas, sem que a população se manifeste por conta desse medo de Deus. O último dos nossos pensadores é o Jean Bodin. Para ele, o poder do rei era como o poder patriarcal de uma família. Patriarca, nesse período, era o pai de família. Então, assim como o pai de família não poderia ser questionado pelos seus filhos, o Jean Bodin dizia que o rei, como um bom patriarca, não poderia de maneira nenhuma ser questionado pelos seus filhos, ou seja, pela população. Esses pensadores, pessoal, eles são muito importantes para justificar o poder do rei, porque senão a população começa a se questionar. Por que uma pessoa tem o poder concentrado todo nas suas mãos? Por que eu não posso ter esse poder? Por que o meu filho não pode ter esse poder? Por que a minha família não pode ter esse poder? Esses pensadores aqui, eles vão legitimar, eles vão justificar o poder do rei. Ou seja, em outras palavras, esses pensadores eles vão dar um amparo teórico a esses reis. Então, esses reis absolutistas que tinham todo o poder concentrado nas suas mãos, eles vão ter o amparo, o aconchego de muitos pensadores que eram influentes nesse período para justificar o poder concentrado todo nas suas mãos. E assim nós temos a formação dos Estados Nacionais modernos. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Um beijo e até a próxima aula!